E aí, pessoal? Então, hoje nós vamos abordar o assunto sobre colunas de destilação e, em especial, o método de McCabe-Thiele. Nós vamos determinar as linhas de operações de cada seção. O intuito de utilizar o método de McCabe-Thiele é determinar o número de estágios teóricos e o estágio ótimo de alimentação da coluna de destilação através de um método gráfico. Esse método utiliza um diagrama com uma curva de equilíbrio do sistema binário que relaciona a fração do componente mais volátil da fase vapor com a fração do componente mais volátil na fase líquida. E antes de começar a traçar os degraus de estágio, é necessário determinar as linhas de operações. Vamos primeiramente estudar a linha de operação da seção de retificação e vamos começando situando onde fica a seção de retificação. A seção de retificação fica acima do estágio de alimentação. Então, para determinar a equação dessa seção, vamos estudar esse volume de controle, o volume de controle da seção de retificação. Já sabemos que para um processo em que não ocorre reação química, a quantidade de mols que entra no volume de controle tem que ser igual à quantidade que sai. Observa-se que vapor do estágio N+1 entra no volume de controle, enquanto que líquido do estágio N sai do volume de controle, bem como uma corrente de destilado. Deve-se também fazer o balanço de mols por componente, e aí o vapor do estágio N+1 entra no volume de controle com uma composição YN+1. E o líquido que sai desse volume de controle no estágio N, ele sai com uma composição XN, e a corrente de destilado sai com uma composição XD. Lembrando que todas essas composições são em relação ao componente mais volátil. Agora vamos substituir o Vn+1 nesse aqui. E como queremos uma equação em que o y está em função de x, vamos isolar esse y passando o ln mais d para o outro lado dividindo. Os problemas geralmente fornecem a razão de refluxo ao invés da quantidade de destilado e de líquido no estágio N. Essa razão de refluxo nada mais é do que a quantidade de líquido no estágio N dividido pela quantidade de mols no destilado. Então, razão de refluxo, quantidade de líquido no estágio N dividido pela quantidade de destilado. Agora precisamos incorporar essa razão de refluxo nesta equação. Para isso, vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador destes dois termos pela quantidade de pela vazão de mols no destilado. Então vai ficar desta forma aqui: Ln dividido por D e Ln mais D dividido por D. D dividido por D, Ln mais D dividido por D. Basta agora substituir o Ln sobre D pelo RD. Então aqui, Ln sobre D, RD, Ln sobre D, RD, D sobre D, 1. Aqui D sobre D vai dar 1, Ln sobre D vai dar o RD e D sobre D 1. Então essa daqui é a nossa equação para a linha de operação da seção de retificação. Para a equação da linha de operação da seção de esgotamento, a análise é similar à seção de retificação. Aqui está o volume de controle para a seção de esgotamento e vamos fazer os balanços de balanço molar. Observa-se que líquido do estágio M-1 entra no volume de controle, enquanto que vapor proveniente do estágio M sai do volume de controle e também sai um produto do fundo da coluna de destilação, que é o B. Agora devemos também fazer o balanço molar por componente.
O líquido que sai do estágio M-1 e entra no volume de controle tem uma composição X-M-1. O vapor que sai do volume de controle proveniente do estágio M tem uma composição YM. E o produto de fundo tem uma composição XB. Novamente queremos uma equação em que nós tenhamos o y em função do x. Então o primeiro passo é isolar esse termo aqui. Próximo passo, nós vamos passar esse Vm dividindo esses termos aqui e substituir o Lm-1 por Vm mais B. Como já foi dito, os problemas geralmente dão a razão de refluxo, seja da seção de retificação ou da seção de esgotamento. Então nós vamos ter que incorporar a razão de refluxo nesta equação. E a razão de refluxo na seção de esgotamento é a quantidade de vapor que retorna à coluna dividido pela quantidade de produto de fundo que sai desta coluna. Para incorporar essa razão de refluxo nesta equação aqui, vamos ter que fazer rearranjos matemáticos. Então, para isso, para esses dois termos, vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por B, né? Então, dividido por B, Vm mais B, dividido por B, Vm dividido por B, e B dividido por B, Vm dividido por B. Agora nós vamos substituir o Vm dividido por B por RB. Então aqui, esse Vm dividido por B vai dar o RB, mais o B dividido por B vai dar 1. E aqui vai seguindo da mesma forma, não vou ficar gastando tempo com isso. E aí essa daqui vai ser nossa equação da seção de esgotamento. Para a equação da linha de operação da alimentação é conveniente primeiro definir o parâmetro Q, que é a quantidade de mols de líquido saturado formado na seção de alimentação pela quantidade de mols que foram alimentados na coluna. Então essa daqui é a definição, uma medida da quantidade da condição térmica da alimentação e representa a quantidade de mols de líquido saturado formado no estágio de alimentação por mol de alimentação. Vamos nos atentar a esse caso. Nós temos uma alimentação F, que é uma mistura de líquido e vapor. Parte dos mols que foram alimentados na coluna estão no estado líquido e nós vamos chamar de LF, enquanto que parte dos mols que foram alimentados na coluna estão na fase vapor e são os VF. O líquido proveniente da alimentação vai se misturar com o líquido de refluxo da coluna, que é o LN. E o vapor proveniente da alimentação, que é o VF, vai acabar também sendo arrastado com o vapor proveniente da recirculação da coluna, que é o VM. A quantidade de líquido saturado formado na alimentação é apenas o LF, porque o LN já estava nessa coluna. Então pode-se dizer que a quantidade de líquido saturado formado seria o Lm menos o Ln, porque o Lm ele é a soma da quantidade de líquidos já de refluxo da coluna mais a quantidade de alimentação. Então o Q, de forma matemática, seria o Lm menos o Ln, que daria o próprio LF aqui, dividido pela quantidade de mols que foram alimentados. Podemos também definir o parâmetro Q em função da quantidade de vapor saturado formado na alimentação. Para isso devemos fazer um balanço molar nesse volume de controle, que vai ser essa parte tracejada de verde aqui. Antes de fazer isso,
Eu só queria lembrar, deixar claro que esse subscrito N representa algo que está na seção de retificação e esse M algo que está na seção de esgotamento. Temos aqui uma certa vazão de alimentação que está entrando no volume de controle, bem como líquido proveniente do estágio N e vapor do estágio M. E saindo do volume de controle, temos líquido do estágio M e vapor do estágio N. Agora vamos fazer um rearranjo matemático. Vamos passar esse Ln para o outro lado e esse Vn para o outro lado. Que vai ter como resultado isso daqui. Lm menos Ln é isso daqui. E nós vamos substituir tudo isso daqui aqui em cima. Ok? Então Q é igual a isso daqui. Podemos então dividir F por F, que vai dar 1 mais Vn menos Vn dividido por F. Vou inverter o Vn com o Vn, mas para isso também preciso inverter esse sinal aqui. Positivo, vou ter que deixar negativo para deixar com que a equação permaneça a mesma, né? Então, Q vai ser igual a isso daqui. Isso aqui, eu fiz isso porque vai ser importante para nós depois, facilitar a nossa vida. Agora sim, iremos partir para o desenvolvimento da equação da linha de operação da alimentação. Na alimentação, nós temos a transição da seção de esgotamento para a seção de retificação. Na seção de alimentação, a composição do vapor e do líquido vai ser a mesma para a linha da retificação e do esgotamento. Portanto, há uma intersecção entre essas duas linhas e não vai haver necessidade de colocar subscrito tanto na composição do líquido e do vapor. Não precisa do subscrito N nem do M para indicar se é da seção de retificação ou do esgotamento. O balanço por componente da seção de retificação e de esgotamento que já foi feito é esse daqui. Soma-se essas duas equações. Soma Vny mais Lnx e Lnx, Vny mais dxd mais bxb. Passo agora o Lnx e o Vny para o outro lado da equação. Coloca o x e o y em evidência. Então, Vn Vny menos Vny, Vn menos Vny. Mais, agora coloco o x em evidência. Lm menos Lnx. D vezes xd mais b vezes xb é igual a FZF. Seria o balanço global aqui de todo esse volume de controle aqui, tá? Passo o F para o outro lado da equação dividindo. Agora eu posso substituir esse Vn menos Vm sobre F. Para isso eu passo esse aqui para o outro lado subtraindo. Isso daqui tudo do outro lado positivo. Então vai ficar 1 menos Q, Y. E substituo também esse Lm menos Ln sobre F pelo Q aqui. Então vai dar Qx igual a ZF. Como já foi falado, as linhas de operações tem que ser y em função de x. Então tem que isolar esse y aqui. Passo isso daqui para o outro lado negativo. E depois divide tudo por 1 menos q. Passei para o outro lado negativo. Depois vou dividir aqui.
Agora eu vou inverter a ordem desses dois termos aqui. Vai ficar Q menos 1, mas para isso eu vou ter que trocar também os sinais dessas frações. Então, essa daqui é a equação da linha de operação da alimentação. Existem 5 casos possíveis para a alimentação, e agora eu vou explicar cada um deles. Nesse primeiro caso aqui, nós alimentamos um líquido subresfriado. Então, quando esse líquido é alimentado, ele troca calor com parte do vapor de refluxo e acaba liquefazendo esse vapor. E aí acaba que você vai ter que a quantidade de líquido formado na alimentação é maior do que o LN mais o F, porque parte do vapor também vai ser carregado pelo líquido. Ok? Para esse caso, como Lm é maior que Ln mais F, se fosse calcular o valor de Q aqui, daria um valor maior que 1. Então, para líquidos subresfriados, o Q vai ser sempre maior que 1. Neste segundo caso, nós temos um líquido saturado. E toda alimentação vai acabar se transformando em líquido quando entrar na coluna de destilação. Então a quantidade de líquido saturado formado nesse caso é somente o F, porque o Ln ele já estava na coluna, porque era devido ao reciclo da própria coluna, ok? E aí, se fosse substituir aqui, o Lm é o Ln mais F. Então, Ln eu posso cortar com menos Ln, né? E aí sobra F sobre F, que dá 1. Então, para líquido saturado, o que vai ser sempre 1. Nesse terceiro caso, temos uma mistura líquido e vapor. Parte da alimentação vai entrar como líquido, que vai ser o LF, e parte como vapor, que vai ser esse VF. O que nesse caso vai ser maior que 0 e menor que 1. Veja bem, se eu substituir o Lm aqui, vai ser Ln mais Lf. Novamente, eu corto esse Ln com menos Ln e sobra Lf sobre F. Esse Lf aqui não vai ser igual a F, porque parte desse F aqui vai ser vapor. Então não tem como Q ser maior que 1 ou igual a 1. Mas também o que não vai ser 0, porque nós vamos ter uma parte dessa alimentação que vai ser líquido. Então vai ser algum número maior que 0 e menor que 1 dividido por F. Quarto caso, vapor saturado. Então toda a alimentação vai ser vapor. Então nós não vamos ter nenhum líquido saturado sendo formado. Então esse Lm aqui, se substituir por Ln, vai dar o seguinte: Ln menos Ln dá 0. 0 sobre F, 0. Então para vapor saturado, Q sempre igual a 0. Nesse último caso vai ser vapor superaquecido. Então vai entrar uma corrente que está muito quente e vai acabar trocando calor com esse líquido aqui. Parte desse líquido de refluxo da coluna vai acabar sendo vaporizado. Então acaba que não vai ser gerado líquido saturado na alimentação, mas vai ser perdido o líquido saturado. Então esse Lm vai ser menor que o Ln. E aí, quando for resolver esse numerador aqui, vai dar um número negativo. Então Q para um vapor superaquecido
uma alimentação de vapor superaquecido vai ser menor que zero. Detalhe importante, sempre quando o problema falar que é um vapor saturado, já pode se assumir que Q é igual a zero e a linha de operação da alimentação vai ser uma linha na horizontal, partindo da composição de alimentação. Se for um líquido saturado, o Q vai ser automaticamente igual a 1 e basta fazer uma linha na horizontal partindo da composição de alimentação. Se for uma mistura líquido e vapor, o problema vai falar qual a porcentagem dessa alimentação é líquida ou vapor. E a partir disso você pode calcular o que? Para as condições de líquido subresfriado e vapor superaquecido, nós vamos relacionar isso com as entalpias do líquido saturado, do vapor saturado e da entalpia da alimentação. Isso porque nós tínhamos falado que é uma medida da condição térmica da corrente de alimentação. Para o líquido subresfriado, vamos utilizar essa equação, ΔH de vaporização, pode ser chamado também de calor latente, é a entalpia do vapor saturado menos a entalpia do líquido saturado. O CPL é a capacidade calorífica do líquido, TB a temperatura no ponto de bolha e o TF é a temperatura da alimentação. Para vapor superaquecido, é esta equação aqui. CPV é a capacidade calorífica do vapor, TD temperatura no ponto de orvalho e TF novamente a temperatura da alimentação. Determinamos as equações das linhas de operação. Agora partimos para a parte de traçar os degraus dos estágios. Então, como padrão, começa a se traçar do topo para a base. Então, parte-se daqui e vai traçando as linhas na horizontal até tocar a curva de equilíbrio e depois na vertical até tocar as linhas de operações. Okay? Estágio ótimo de alimentação é aquele em que está na transição da seção de esgotamento e da seção de retificação. Bom, então é isso. Se gostou, dá like. Não está perfeito, mas se ajudou, já dá um like aí.